Então, pessoal, estamos iniciando o primeiro podcast Onda Azul. É um podcast que tem uma iniciativa de falar um pouco sobre saúde do homem, sobre urologia, sobre cirurgia robótica, sobre esporte, sobre atividades em gerais que envolvem a nossa vida. E a gente teve essa ideia de trazer esse podcast, o primeiro episódio, falando sobre o Novembro Azul. É um mês muito importante de conscientização, de cuidado com a saúde do homem. E a gente tem dois convidados muito especiais aqui para falar um pouquinho sobre câncer de próstata. E o primeiro convidado, Dr. Alencar, grande referência em oncologia, em uro-oncologia. Eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho da história dele, da trajetória dele. E, e é um grande prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado, Sérgio. É uma honra esse convite, né? Um amigo e parceiro de trabalho, né? De luta aí com câncer de próstata. Sou Antônio Alencar, eu sou formado pela UFMA em Medicina, tenho residência em Oncologia Clínica pelo Hospital C. Camargo e sou um oncologista clínico bastante dedicado na parte de tratamento de tumores geniturinários, certificado de estudos avançados em câncer de próstata pela Escola Europeia de Oncologia. E a gente está sempre envolvido aí na educação médica também, na educação da população como um todo também para conscientização em relação a esses tumores. E o segundo convidado, dispensa apresentações, Dr. Calixto. Eu não vou chamar ele de Calixto, vou chamar ele de tio, que eu chamo ele de tio mesmo todo dia. Foi uma grande referência para eu fazer urologia, ele sabe disso. É um espelho que eu tenho na profissão. E eu queria que ele contasse um pouquinho aí da história dele e é um grande prazer tê-lo aqui também. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa da gente fazer tocar no assunto de saúde do homem, né? Eu acho que eu nasci na urologia quando nasceu a urologia moderna, década de 80, 85, 86, quando Tancredo Neves estava passando dessa vida para outra, em que a urologia deu um grande salto na década de 80. Saiu da urologia tradicional, literalmente cirurgias abertas, entrou no mundo da litotripsia, da percutânea, da cirurgia iniciando a minimamente invasiva. De lá para cá a gente vem vivendo essa mudança, tentando o máximo se atualizar, ter uma atualização constante no país, fora do país. E parece que cada ano a gente revive, né? Cada ano a gente nasce de novo na urologia. Estar aqui com vocês dois, para mim, aqui é reviver a urologia. Os últimos 10 anos, para mim, foi renascer a cada ano. Reviver com cirurgia robótica, reviver com o retorno em grande estilo da endurologia com os flexíveis. E nunca foi tão falada a saúde do homem, o câncer de próstata, e eu quero deixar uma peninha também aqui, talvez para o próximo, para a saúde do homem e o câncer de pênis. Mas vamos focar em câncer de próstata. Então, estar com vocês aqui é uma honra, não me sinto velho, tem nada a ver ter 40 anos militando nessa profissão, com mais 6 de faculdade, não me sinto velho, pelo contrário, me sinto menino a cada dia que a gente toca nesse assunto, e a gente está aí para continuar sendo menino na urologia, né? Eu sou nascido ontem, sou de Xuxa para cá, então muito pouco tempo. Vamos Mas tocar fala um nossa pouquinho da, urologia. da tua trajetória. Formou na UFMA? Minha trajetória eu formei na UFMA em dezembro de 86, fiz residência médica em Brasília no Hospital das Forças Armadas, fiz cirurgia geral e urologia, retornei para São Luís no final de dezembro de 89, começo da década de 90, fui para o Aldenor Abelo, direto para o Aldenor Abelo e para Santa Casa, trabalhar nos primórdios da uro-oncologia, não tinha nenhum urologista no Aldenor Abelo, então foi o primeiro a chegar naquele hospital, era feita a urologia, a uro-oncologia, pelos cirurgiões gerais da época, doutor Viveiros, doutor Cijara Aquino, enfim, aquela turma que foi oriunda do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, fazia toda a urologia, doutor Macatrão, e de lá para cá a gente veio quase que internado nesse hospital, depois eu fui para a UFMA em 84, como professor de anatomia, desculpa, 94 como professor de anatomia, depois professor de urologia em 97, ingressando lá na disciplina.
E de lá para cá a gente veio militando na Sociedade Brasileira de Urologia, depois veio pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo na área da urologia especificamente, primeiro em bexiga neurogênica, depois em disfunções hormonais que induzem ou não ao câncer de próstata, foi a tese básica que a gente fez naquela época, e tive muita felicidade em cursar toda a minha carreira de urologista, mais dedicada à uro-oncologia nesses anos, tentando a cada ano melhorar, 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 melhorar. Eu acho que a gente ainda não sabe nada de urologia nem de oncologia, e todo ano a gente aprende, né? Vieram aí as novas drogas, veio uma grande afirmação que eu acho que vocês comungam comigo, vocês disseram isso, os uro-oncologistas, né, desse mundo que a gente vive agora, em próstata, a gente pode talvez afirmar com uma certa paz que hoje dificilmente o homem morre de um câncer de próstata. Acho que eu não estou errado. Se ele tiver o mínimo de cuidado e uma condução muito bem feita pelo uro-oncologista e pelo onco-urologista, dificilmente ele morre de câncer de próstata. Hoje, na década de 80, 90, e os primórdios da era de 2000, era muito comum a gente ter nossos pacientes morrendo paraplégicos por meta para a coluna, seccionando a medula por metástases ósseas e medulares e literalmente morrendo dessa doença que ainda é muito ruim. Essa a nossa história, está sendo essa a nossa história. Então, por isso que é muito importante essas campanhas de conscientização, né? A gente vê que o homem, ele menospreza um pouco o cuidado com a saúde, né? A gente está conversando, a gente fala que a menina, parece que a mãe desde cedo leva no ginecologista, tem um cuidado, e o homem a gente vê que ele é um pouco mais largado, né? A gente vê muitos homens indo ao urologista a primeira vez, depois de 50 anos, quando ele lembra que tem a próstata. Então, por isso que é muito importante uma campanha dessa que a gente vai ter agora no mês que vem, do Novembro Azul. E apesar de falar sobre saúde do homem, a gente sabe que o carro-chefe da campanha é o câncer de próstata, né? São quase 70 mil casos por ano no Brasil, segundo dados do INCA. E muita gente pensa que o câncer de próstata ele tem algum sintoma, né? Então eu queria que a Alencar comentasse um pouco sobre isso. O câncer de próstata ele apresenta sintomas? Como que a gente faz o rastreio do câncer de próstata? A grande dificuldade do homem é justamente essa. Ele vai ao médico quando ele não tem. A nossa população, ela não é, principalmente masculina, ela não é ainda muito prevenida, vamos dizer assim. Isso está começando a mudar agora. Então, isso é ruim, porque na verdade o câncer de próstata ele só vai apresentar algum sintoma quando ele já está numa certa fase de avanço, né? Ele precisa estar pelo menos grande dentro da próstata para causar algum sintoma ou já ter metástases à distância. Quando o tumor da próstata ele tem uma chance alta de cura e ele ainda é muito pequeno, ele não vai causar sintoma nenhum. É por isso que o rastreamento é muito importante, né? E ele é um dos tumores que são rastreáveis. Teve uma época, acho que no começo dos anos 2010, mais ou menos, saíram algumas reportagens, inclusive em revistas internacionais, na New York Times, que teve um artigo científico que mostrou que você tinha que detectar tantos mil homens de PSA para poder detectar um câncer de próstata, e se colocou um pouco em xeque essa questão do rastreamento do câncer de próstata. Mas a gente tem visto nos anos posteriores que isso realmente impacta em sobrevida, apesar de uma boa parte dos tumores de próstata ter um prognóstico um pouco melhor. A gente tem observado dois fatos muito preocupantes na última década. O número de tumores agressivos de próstata aumentou em proporção e o número de câncer de próstata em pacientes mais jovens aumentou, né? Abaixo de 65, 55 anos de idade, isso aumentou em cerca de 5%. E isso é muito preocupante, porque esses tumores, quando eles vêm a causar sintomas, provavelmente eles já estão em estágios avançados. Eles podem ser bastante agressivos e destruir muito a qualidade de vida do. Então torna ainda mais importante, mais urgente falar sobre prevenção e detecção precoce. Então, como tu falaste, é um tumor que tem uma incidência muito alta e não tem sintomas, né? Isso. Então a gente tem que fazer rastreamento. E como é que é feito esse rastreamento, Calixto? Porque tu pode falar sobre os exames que a gente tem na mão. É muito simples. A gente teve uma grande ensinamento, tentar ensinar a população como se faz o rastreamento. Eu acho que um divisor de água que afastou muito o homem é o tão falado toque retal.
você fazer um toque, como a Alencar falou, ele não dá sintoma. É diferente do câncer de reto, a hemorroida, a fissura, a doença pélvica que extrapola, que dá sintoma. Então, o câncer de próstata, no começo ele não dá sintoma nenhum. Você tem um nicho de células do tamanho de uma ervilha que não comprometeu, não comprimiu a uretra, não dá sintoma nenhum. Para que eu vou no urologista fazer um toque retal? Para que eu vou levar uma dedada do urologista? Quando você tem uma doença hemorroidária, um trombo hemorroidário, aquilo dói muito. Ele vai para o proctologista e não discute. Em 1986 para 87, chegou na nossa prática diária a dosagem do PSA, até então publicado para ser localizado no esperma, no sêmen, e no espécime prostático, e depois que ele veio para o sangue como exame caro, fora de patrocínio laboratorial e dos planos de saúde. Ele só foi entrar direto no dia a dia da gente no começo da década de 90, que não tem nem o que se discutir sobre isso. Aí ele mudou a história do câncer de próstata na fase inicial. O PSA, o antígeno prostático específico. Uma substância, uma proteína, uma calicreína, que é dosada no sangue do homem, produzido especificamente pela próstata. Se a gente soma esse toque retal ao PSA, que não é 100% fidedigno, não é 100% honesto, confiável, a gente consegue chegar aí a 80, 75, 80% de acurácia em diagnosticar um tumor de próstata na fase inicial. Aí é o rastreamento. Aí para o rastreamento. Se tem alguma coisa a mais sobre isso, suspeita que tem ou não uma doença, a gente vai para outros exames. Hoje, a ressonância multiparamétrica, hoje as biópsias de próstata transretal, transperineal, e os outros exames, caso tenham câncer de próstata, ser confirmado pela biópsia, para aí a gente saber até onde essa doença vai, o estágio da doença. Mas o grande screen populacional é o toque que a gente ainda não quer deixar de lado, embora alguns trabalhos venham mostrando, tentando mostrar que o toque é dispensável, a gente ainda acha que não, que é simplesmente um exame físico que complementa o PSA e o PSA complementa o toque retal. Então a gente tem 2 exames de rastreio muito importantes, né, que é o toque e o PSA. Exame de rastreio tem que ser barato, né. Então, assim, é um exame que a gente Simples. consegue fazer na população, um exame simples. E uma dúvida que muita gente tem: se o PSA estiver baixo, eu dispenso o toque retal? Então a gente sabe que até 20% dos casos, essa doença pode ser diagnosticada somente pelo toque, e o paciente tem um PSA normal ainda. Então, a gente sempre faz os 2, são 2 exames que a gente tem que fazer juntos. Eh, e aí, quando o paciente tem um PSA suspeito ou um toque suspeito, a gente vai suspeitar que o paciente tem um câncer de próstata. E qual o próximo passo, né, cara? A gente faz uma ressonância antes, esse paciente vai para a biópsia logo. Como é que é o próximo passo para a gente fazer o diagnóstico do câncer de próstata? A ressonância ela é um exame ideal, né, nessa situação. O problema da ressonância é que ela é um exame que não é de tão fácil acesso para a população em geral, é um exame caro e é um exame demorado de fazer. Então, assim, eu não consigo ter braço, inclusive nos países desenvolvidos, que têm sistemas públicos de saúde, até mesmo sistemas privados, a ressonância ela não conseguiu emplacar como um exame de rastreamento populacional justamente por essas 3 características. Cara, ela é demorada e ela né, não é de acesso tão fácil. Não é toda esquina que tem uma ressonância. Não é como um mamógrafo, que é mais fácil de instalar, uma ressonância requer uma estrutura maior. Mas nos casos suspeitos, a ressonância ela é indispensável, né? Obviamente, se você tiver acesso. Se você tiver acesso à ressonância, o ideal é que você faça a ressonância, porque ela pode ajudar, inclusive, na biópsia. Hoje em dia, a gente sabe que tem se faz a biópsia guiada por imagem, fazer uma fusão da imagem da ressonância com a imagem que é feita no ultrassom, que guia a biópsia, para você conseguir biopsiar direcionado naquela área que é suspeita de ter o tumor, né? O contrário disso é que você faz biópsias randômicas, aleatórias. Né? Você biopsia todos os segmentos da próstata, isso diminui um pouco a sensibilidade. Mas se você não tiver acesso à ressonância, caso do toque alterado, que já é um tumor provavelmente um pouco maior, se tem PSA alterado, sem problema nenhum de fazer a biópsia ou transretal, ou transperineal, guiada por ultrassom de maneira randômica. Uma coisa importante para falar do rastreamento é que o rastreamento também ele pode ser um pouco personalizado, né? O rastreamento ele não vai ser igual, ele pode ser um pouco mais intenso para determinadas populações. Por exemplo, tem histórico familiar, hoje se fala muito histórico familiar e rastreamento de câncer de mama, mas isso também serve para câncer de próstata, né? Ou se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata com menos de 65 anos,
isso já é considerado um fator de essa pessoa, né, ela já tem que ser considerada para iniciar, por exemplo, o rastreamento antes dos 50, que era determinado anteriormente. Se já existe um diagnóstico de síndrome genética, aí já é indicado fazer ressonância. Então, isso é personalizável, depende do risco. Então, é importante que o paciente ele seja avaliado por um especialista para saber ou quais são os métodos mais adequados e até onde tem que ir os exames de rastreamento. Então a gente tem como principais fatores de risco a idade, pacientes negros, histórico familiar. E tu falaste aí de. Hoje a gente tem algumas mutações genéticas, né? Que estão associadas ao Isso, câncer de próstata em pacientes mais jovens e também tumores mais agressivos, né? exatamente. Então, quando que a gente faz uma avaliação genética num paciente com câncer de próstata na tua prática clínica? Se o paciente teve o diagnóstico abaixo dos 65 anos, teoricamente ele já tem de fazer testagem genética. Existem alguns genes que aumentam o risco de próstata. Um desses genes é o BRCA, que é o mesmo gene que aumenta o risco de mulheres. Obviamente, o número de câncer de próstata que está relacionado ao BRCA a frequência é um pouco menor do que em câncer. Mas os pacientes que têm câncer de próstata e têm mutação do BRCA, eles têm muito mais agressivos, muito menos responsivos ao tratamento e com muito mais chance de matar o paciente. Então, se tem um diagnóstico precoce de câncer de próstata ou se tem uma história familiar de primeiro grau com pessoas jovens, abaixo dos 65 anos, que tiveram câncer de próstata ou que já tem o diagnóstico de uma alteração genética, essa pessoa necessariamente precisa de médico, precisa de rastreamento personalizado, um pouco mais intenso para detectar esse tumor em fase ainda mais inicial. Então, população geral continua a orientação, 50 anos, Sim. todo mundo. Fatores de risco começar aos 45. E a gente estava falando um pouco sobre o diagnóstico do câncer de próstata. A gente desconfiou que o paciente tem um câncer de próstata pelo PSA alterado ou um toque retal. Ele vai para fazer uma ressonância de próstata hoje, porque ela serve para mostrar onde a área é suspeita e vai acabar guiando a nossa biópsia. E hoje a gente tem dois tipos de biópsia de próstata. A gente tem a biópsia que a gente faz através do reto, que é a transretal, e agora em São Luís a gente já tem a biópsia transperineal, né? A gente tem já algumas grandes referências na cidade, o Dr. Rafael Carvalho, o Dr. João Gabriel, o Dr. Igor Calisto também. Eu quero que o Calisto explicasse um pouquinho qual a diferença entre fazer uma biópsia transretal e transperineal. Quais são os benefícios de a gente fazer ela por via transperineal, que é através da pele, a gente não entra mais com agulha por dentro do reto, né? Vamos contextualizar bem rápido. No começo da minha urologia, em 86, a biópsia era feita pela agulha de Franklin Silverman. Uma agulha grossa, quase da grossura da peridural, através de um toque retal com duas luvas. A gente pegava, capturava o espécimen através do reto, de uma maneira muito grosseira, e quando a próstata já era um estágio muito avançado, já tinha dificuldade para urinar. Ninguém fazia diagnóstico precoce. Ele ia para o consultório com dificuldade para urinar, se submetia a um toque, estava lá um T3 de próstata, a gente fazia essa biópsia. A história evoluiu, no meio da década de 90, começou a se fazer a ultrassonografia, e a ultrassonografia transretal facilitou a visualização da próstata em seus quadrantes, e desenvolveu-se então a biópsia transretal de próstata, com acesso, lógico, transretal randomizado. Isso melhorou um pouco com o Doppler, que você localizava mais ainda onde tinha mais vascularização. E hoje em dia a gente foi, vamos dizer assim, aperfeiçoada essa imagem com a ressonância, em que você tem uma classificação de PIRADS, local de maior probabilidade de ter um câncer de próstata, que o intermediário é o PIRADS 3, 1 e 2 a gente não considera. 3, 4, 5, 3 levanta a orelha, 4, 5 a gente quase que é obrigado a pedir essa biópsia. Quando você tem a imagem da ressonância multiparamétrica, que tem basicamente 3 parâmetros, volume, perfusão e difusão do meio de contraste paramagnético, ele mostra naquela área da próstata, não tem essa área de PIRADS 3 ou 4. Você fixa a imagem nesse aparelho de ultrassonografia que tem um programa próprio para fundir as duas imagens, a imagem da ressonância e a imagem que o médico urologista ou o radiologista vai fazer com a imagem transretal, ele junta, reúne, funde as duas imagens, a gente chama de biópsia por fusão de imagem, e a pontaria, a área que ele vai capturar esse espécime, fica muito mais, com uma acurácia muito maior. Você faz isso através do reto, através da biópsia transretal há muito tempo em São Luís do Maranhão.
lá no Hospital da Norabelo, quem começou isso em São Luís foi o doutor José Castro. Mas hoje em dia tem um acesso a capturar esse espécime não através do reto, não com a probabilidade remota, mas tem de levar bactérias das fezes do reto para dentro da próstata, já que é uma biópsia feita de baixo para cima, no teto do reto. Você vai de frente para a próstata através do períneo. Levanta a bolsa escrotal, você tem o ânus ali embaixo. Então ali é a rafe mediana, chamada de períneo, muito semelhante ao períneo da mulher, e a agulha vai através de um fixador de agulha, como se fosse um template, ele fura o períneo e pega o espécime prostático sem passar pelo reto. E acessa uma área mais fácil, que é o teto da próstata. Quando na transretal você tem que passar por dentro do reto, passar pela próstata, às vezes furar a uretra para pegar espécime no teto da próstata. A transperineal, principalmente com a fusão das duas imagens, tem a facilidade maior de pegar essa espécie. Então, melhora a qualidade da captura do material, diminui drasticamente a chance de você ter uma infecção grave, como uma sepsemia, coisa que nós temos ainda com uma certa frequência. De cada 10 biópsias feitas, uma ou uma e meia vão levar a uma sepsemia. Na transretal, isso é menos de 0,3%, ou seja, muito menos de 1% na transperineal, porque não passa através do reto. São Luís já tem essa biópsia, acho que 1 ano e meio, 2 anos, que a gente faz. Os outros locais do Brasil estão evoluindo junto com toda a urologia e a ultrassonografia para fazer a captura desse material. Com isso, as complicações que eram lá uma vez no mês nós tínhamos, né, pacientes que nos ligavam com febre, calafrio, tendo que internar, tomar antibiótico durante 7 dias por um quadro de sepsis, despencou, né? Eu não lembro, eu pessoalmente, não lembro desse último ano de eu ter um paciente com infecção urinária, nem infecção leve, e muito menos sangramento pelo reto, como também a gente tinha com uma certa frequência, né? Então, melhorou muito a biópsia transperineal, melhorou a qualidade para oferecer para o patologista esse material, e com certeza a gente tem uma pontaria na captura do material com maior acurácia. Lembrando que esse exame é feito hoje com anestesia local e E sedação, sedação. de forma E sedação. confortável. E aí, Alencar, o paciente vai receber um diagnóstico, câncer de próstata. E ele vai estar escrito lá, adenocarcinoma Gleason tal. Então, a gente tem o famoso Gleason, né? Que ele vai de 6 a 10. Quero que tu explicasse um pouquinho o que é o Gleason e o que é que isso influi no tratamento do paciente, no prognóstico dele. E às vezes o paciente recebe também o material, para não explicar bem também, não é só o Gleason, vem o ISUP. O que é Gleason, o que é ISUP? Gleason, ele é um score que o patologista que avalia, ele avalia duas áreas da próstata e ele avalia praticamente o grau de diferenciação celular. O que é isso? Traduzindo assim para uma linguagem plana, é o quanto aquela célula ela aí aquele tecido é diferente de uma célula de um tecido normal, né? O tecido normal da próstata ele tem uma organização glandular que é própria da próstata. Quando aquele tecido vai ficando, aquelas células vão ficando com uma aparência de uma célula estranha, desorganizada, anômala, e aquele tecido vai perdendo a arquitetura normal, quanto mais isso acontece, mais desdiferenciado é o tecido, né? Quanto mais pouco diferenciado é o tecido, né? Então, isso significa que quanto mais pouco diferenciado, menos diferenciado, mais agressivo é o tumor. Então, os patologistas eles avaliam duas áreas e eles dão esse grau de diferenciação, que é o score de Gleason. Eles fazem lá, tem alguns critérios, e eles somam os scores dessas duas áreas e dão o score final. Então, quando o paciente tem um Gleason 6, significa que ele tem um tumor bem diferenciado, é um tumor pouco agressivo. Né? Um Gleason 7 já é um tumor que tem uma agressividade intermediária. Né? O Gleason 8 para cima já são tumores mais agressivos, de arquitetura mais desorganizada e que tendem a ter um pior prognóstico. Isso influi na decisão de que tipo de tratamento a gente vai fazer. Mas não é só isso, né? Além do Gleason tem o ISUP, que é um agrupamento desses Gleasons, né? Grupos prognósticos, ou seja, o ISUP 1 tem um prognóstico bom, o ISUP 2 já tem um prognóstico intermediário, né? E assim vai, até o 5. E além do Gleason, do ISUP, que é o que o patologista vê e vai colocar no laudo da patologia para a gente também avalia outros critérios. Avalia o nível do PSA, é um paciente que tem um nível de PSA abaixo de 10,
significa que provavelmente ele tem uma carga de doença pequena e a chance dele já ter metástases que a gente ainda não viu é baixa. Se ele tem um PSA acima de 20, essa chance é muito alta, né? E a gente precisa estar mais atento aos exames de imagem, que é o terceiro critério que a gente usa, que é o estadiamento TNM, que é o estadiamento clínico. É saber se o tumor está só na próstata, se ele já invadiu a cápsula da próstata, se ele já invadiu os tecidos ao redor e os gânglios, ou se ele já tem metástases à distância. Isso é primordial, essas três coisas, o PSA, a patologia, que é o Gleason e o Snoop, e os exames de imagem para definição se existe metástase ou não, é que são os critérios básicos para a gente poder decidir como vai ser o tratamento desse paciente. Ele é um tumor que tem ele é um paciente que tem um tumor localizado na próstata, é de baixo risco, se vai só para cirurgia, se não vai precisar de nenhuma complementação, ou se ele já tem um tumor localmente avançado, que às vezes precisa de radioterapia, mais cirurgia, mais bloqueio hormonal, ou às vezes se já é um paciente com doença muito avançada que vai fazer só um tratamento com medicação. E a gente pode fazer o gancho de novo para o rastreamento, né, Calixto? Porque se o paciente ele faz os exames de forma anual, a gente vai desconfiar desse câncer ainda com PSA baixo, né? Porque ele não vai ter um salto muito grande de PSA de um ano para o outro, né? E se esse paciente ele pula as etapas, ele fica alguns anos sem fazer o rastreamento, você pode ter a surpresa de fazer um diagnóstico já com PSA alto, um PSA acima de 20, como a Alencar falou. Aí você pode ter o risco dessa doença não estar mais localizada na próstata, né? Podia comentar um pouquinho isso sobre a importância do rastreamento para a gente pegar essa doença ainda de forma localizada. A gente fala em rastreamento, em diagnóstico precoce, que eu acho que é o fundamental de uma qualidade de vida e de busca de qualidade de vida. A gente fala em tudo, né? De colonoscopia, endoscopia, vestígio, um hemograma, até se a gente for tratar para doenças benignas, né? Diabetes, hipertensão, tudo tratado, todas tratadas na fase inicial, oferece melhores resultados. E próstata tem isso que a Alencar falou, tem um grau de diferenciação do tumor. Então, eu não tenho que me preocupar só em tamanho de tumor. Às vezes eu tenho um tumor com PSA baixo. Eu tenho uns tipos de tumores que eles dão um PSA infinitamente baixo, mas já tem um ISUP, já tem um Gleason alto. A gente lembrando, como ele falou, que a próstata não é aquele clássico tumor grande, agressivo. São 5 camadas, que uma camada invadindo a outra confere esse grau de Gleason. É um desarranjo estrutural, muito parecido com o da tireoide, né? Então, esse diagnóstico cedo, esse diagnóstico de normalidade frequente, é como eu volto desde o começo da nossa fala. Eu sou fã do toque retal, eu acho que é um exame clínico, eu acho que o urologista e o proctologista não tem que dispensar isso. E a gente teve a grande ajuda do PSA. Então, se eu digo que ele, este ano, toque é normal, e o que o toque mostra? Tamanho, consistência, periferia, sulco mediano, onde passa a ureta, ápice prostático. Mostra só isso? Não. Além disso, mostra esfíncter anal, nódulos retais, fissuras, dores na próstata. Então, se eu tenho esse exame normal, se eu tenho um PSA mais ou menos normal, balizado pela idade e pelo tamanho da próstata, a gente pode dizer que este ano ele não tem nada. Eu não quero entrar no mérito do dosagem do PSA. Antes do dosagem do PSA era 10, considerado normal. A gente ainda vê em alguns laboratórios dizer até 4 é normal. Às vezes não. Às vezes o PSA desse ano meu, que foi 1, no próximo ano ele é 2,8, considerado ainda, entre aspas, normal, já não está tão normal. Aí a gente, se tem os fatores de risco, já foi falado, a gente precisa valorizar esse PSA de 2,8. Se ele dobrou em um ano, mesmo com o toque normal, precisa ser valorizado essa dobra de PSA, esse dobrar de PSA durante o ano. Ou seja, como você falou, todo ano é necessário que o homem faça a sua busca, vamos dizer assim, a sua busca ativa para saber que não tem nada. Isso é fundamental. Então, Alencar, a gente ficou comentando aqui que quando a gente tem um diagnóstico, a grande dúvida é saber se a doença está localizada só na próstata ou ela já saiu da próstata, o paciente já tem metástase. E aí a gente vai se basear pelo Gleason. Então, se o paciente tem um Gleason inicial, um Gleason 6, um PSA baixo, a gente já tem certeza que a doença está localizada, a gente até dispensa alguns exames que a gente faz para procurar essa doença fora da próstata. Mas se o paciente tiver um Gleason mais alto ou tiver um PSA mais alto, a gente tem que procurar se o paciente tem alguma metástase. Eu queria que tu comentasse como é que a gente faz esse estadiamento, comentasse um pouquinho da cintilografia óssea, da tomografia de abdômen pélvico e também do PET-PSMA, que é o exame mais moderno que a gente tem,
falasse um pouquinho sobre os 3 exames e a importância do PET-PSMA, em quais casos você solicita, não abre mão dele. Classicamente, o estadiamento de câncer de próstata é feito com a imagem da pelve. Melhor imagem é ressonância. Nem sempre a gente tem acesso à ressonância. Quando não tem acesso à ressonância, pode fazer tomografia. A tomografia bem feita às vezes resolve o caso, mas normalmente a ressonância. E nos casos em que você tem um maior risco, você viu que na imagem da pelve é um tumor restrito, tem um Gleason baixo, tem um tumor de baixo risco, não é obrigatório você fazer estadiamento sistêmico, embora às vezes na prática a gente acabe pedindo para documentar. Mas num paciente que tem um Gleason aumentado, né, que tem um Gleason de alto risco, ou que já tem um tumor no toque retal, já é visto que é um tumor um pouco mais avançado, ou na imagem da pelve mostra que é um tumor que já não está restrito à próstata, você precisa descartar a possibilidade dele ter metástases em outros órgãos, principalmente nos ossos, né, que é o mais comum, mas também a gente tem visto uma maior frequência de metástases de câncer de próstata em fígado, embora seja pouco frequente. E aí a gente vai fazer exames de imagem, como a cintilografia óssea, que é um exame que detecta alterações no esqueleto completamente, que podem sugerir que ali tem uma metástase óssea, mas também nem toda captação na cintilografia é metástase, e fazer as tomografias de tórax e abdômen total. Existe um outro exame, que é um exame que tem a maior sensibilidade e especificidade, ele é melhor para estadiar, né, que é saber se o tumor está só na próstata ou não, do que os exames convencionais que a gente acabou de falar. PET-CT, traçador chamado PSMA, que pode ter 2 fármacos diferentes, galho ou fluorina. O PET com PSMA, ele é o exame considerado padrão ouro para o estadiamento do câncer de próstata de risco intermediário a alto risco. Né? Então, no paciente de baixo risco, você não precisa desprender desse recurso. É um exame, infelizmente, ainda é um exame pouco acessível. Poucos lugares, aqui a gente tem um lugar só que faz. Caro. Não disponível na rede pública e ainda, por enquanto, também não custeado pelos planos de saúde. Provavelmente ele vai ser. Então é um exame difícil acesso no Brasil. É um exame que precisa pagar e pagar caro para fazer. Então, em alguns casos em que tumores de alto risco, que a gente não tem evidência que são metastáticos ainda, né? Que eu penso que pode ser localizado, mas tem um alto risco para dar metástase, eu quero decidir se esse paciente vai operar ou não, se ele vai fazer um tratamento mais local ou mais sistêmico, o PET com PSMA pode ajudar muito. Outra situação em que ele ajuda é na detecção de recidivas. Se o paciente já operou da próstata, está com PSA subindo acima de 0,5, mas as outras imagens não têm evidência nenhuma de metástase, ele pode ajudar a achar uma metástase, vamos dizer assim, né, que pode definir o que você vai fazer naquele momento. E aí fez o diagnóstico, a gente fez o estadiamento, a gente tem uma doença localizada. E a gente tem algumas opções de tratamento para esse paciente com câncer de próstata, e eu queria que o Carlos comentasse especificamente sobre a prostatectomia radical. Tu foi pioneiro aqui no Maranhão na técnica aberta, foi pioneiro no Maranhão na técnica por vídeo, laparoscopia, e pioneiro no Maranhão na robótica. Então, nada melhor do que tu para contar um pouquinho da história dessa cirurgia, que é o tratamento mais realizado para a doença localizada. A padronização da prostatectomia pelo Peter Walsh, quando ele escreveu o passo a passo, a primeira que eu tentei assistir foi em 87. Eu era o 48º auxiliar da cirurgia do paciente em Brasília, eu fiquei lá no corredor, devo ter ficado no estacionamento. Era tanta gente na sala que eu não consegui ver. No começo da década de 90, o professor Miguel Cirurgi, da Unifesp até então, ele veio para o Brasil, ele fez a formação dele em Harvard, e veio e publicou as primeiras 500 prostatectomias. A gente saiu daqui, fui para São Paulo, passamos lá um tempo com ele, acompanhando ele fazer 10 a 12 cirurgias dessa no passo a passo. Com a incisão ainda mediana, infraumbilical, para tirar a próstata toda. Que até então, a gente só fazia uma raspagem da próstata, uma RTU, por o paciente urinar melhor, e a orquiectomia nos diagnósticos de câncer de próstata. Isso na década de 80, na maioria das cidades do país, e São Paulo começando a fazer isso, Brasília e o INCA também. Aí em 90 foi o grande boom da prostatectomia radical. Você conseguir tirar próstata, vesícula seminal e tirar gordura periprostática e muito mal na fossa obturadora, que eram as linfadenectomias
após a prostatectomia, quando o PSA estava acima de 80, 100, 120, nem que a gente operava porque saía no toque. Depois evoluiu muito essa cirurgia para a técnica de videolaparoscopia, tornou delicada essa cirurgia. A gente conseguiu fazer a anastomose da uretra com a bexiga. Nós temos aqui o tubo uretral, a gente tem a bexiga, no meio dos dois tem a próstata, ela sai e você fica uma boca grande da bexiga e uma boquinha da uretra. A técnica nos orienta e nos ensina a fazer essa anastomose para que o fluxo urinário volte a sair. E a próstata sai junto com a vesícula seminal, parte do colo da bexiga, do pedaço da bexiga, e um pedaço da uretra para saber onde esse estágio da doença, como o Alencar falou, está naquela glândula. Entrega para o patologista isso. E recentemente, de uns 14, 15 anos para cá, no Brasil, começou a prostatectomia radical robótica. E eu não digo que eu comecei, nós começamos. Começou no São Domingos um grupo, né? E pela idade, por ter naquela época os pacientes, a maioria eram meus, começou eu. Tu começaste junto com a gente, Juliano, Rafael, foi toda uma turma que nós montamos a cirurgia robótica do hospital. E de lá para cá nós estamos agora no hospital de todas as robóticas, completando a de 1000. Hoje foi a de 1026 no Hospital São Domingos. E a cirurgia robótica é uma laparoscopia muito mais refinada, muito mais delicada. Eu digo que o grande ganho da robótica é você ampliar a imagem. Você pegar a imagem de um caroço de arroz, ampliar muito e ter condições de partir esse caroço de arroz no meio com a tesoura. Essa é a grande magnificação da imagem em relação a isso. E hoje o grupo da gente do São Domingos, nosso grupo hoje que opera a robótica já conta com 7 cirurgiões habilitados, certificados, 4 proctors. O que são proctors? São médicos robóticos, cirurgião robótico, que estão ensinando outros médicos. Já tem eu, tu é um dos proctors, Rafael mais recente, Juliano Moura, o outro proctor recente do hospital. E a gente consegue hoje preservar o máximo que a gente pode, às vezes não dá 100%, os nervos da ereção, os nervos da continência, para que ele tenha um resultado satisfatório pós-operatório em preservação desses grandes ganhos, que é a continência e potência sexual, muito mais, muito melhorados em relação já à laparoscopia, que foi um grande ganho, e a cirurgia aberta. Né? Então, a robótica, para mim, foi um divisor de água também, em termos de qualidade pós-operatória. A gente consegue curar com a cirurgia, mas deixar uma boa qualidade de vida. Eu acho que o Maranhão hoje é privilegiado. A gente chegou em 17 de janeiro de 2020, a gente estava junto na primeira cirurgia robótica do Hospital São Domingos, paciente jovem, 19 de janeiro. com 40 e poucos anos, né? Paciente bem jovem, Bem jovem. Bem jovem. com câncer de próstata. E aí a gente começou essa história, hoje são mais de 1000 cirurgias robóticas no hospital. E o grande benefício que a gente vê, principalmente no câncer de próstata, é que a gente faz uma cirurgia muito mais refinada. E o grande medo dos pacientes, que era em relação à incontinência urinária, esses pacientes hoje, muitos a gente tira a sonda vesical que eles usam por uma semana, esses pacientes nem usam fraldas, ficam continentes. E em relação à preservação da função erétil, também a gente tem melhorado bastante. Muitos pacientes estão muito bem no pós-operatório. Eu acho que foi a grande revolução no tratamento do câncer de próstata localizado foi a cirurgia robótica nos últimos anos. O Alencar ele recebe esses pacientes no pós-operatório, ele faz esse acompanhamento. A gente tem uma equipe bem integrada no hospital e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses benefícios que tu vê no tratamento da robótica e as outras opções que esses pacientes têm para tratar um câncer de próstata localizado hoje, além da cirurgia. Eu acho que um dos grandes avanços da robótica respeito ao oncologista clínico, da nossa percepção, a gente aumentou a quantidade de pacientes em que a gente opta pela cirurgia. E o que acontece? Quando você tem um tumor localizado, você tem 3 opções. Se o tumor for de muito baixo risco, o paciente às vezes tem muitas comorbidades, você pode observar que aquele tumor vai crescer devagar e não interfere. As 2 outras opções terapêuticas são cirurgia ou radioterapia. Quando a gente lembra da cirurgia aberta, aquela cirurgia que se fazia extremamente agressiva, deixava realmente muitas sequelas. E dependendo do estágio do tumor, às vezes nem saía tudo. A radioterapia é a mesma coisa. Né? Às vezes a gente optava por radioterapia porque o paciente ia para a cirurgia e ia precisar de rádio depois. Ou o paciente não tinha condições de cirurgia, não queria fazer cirurgia. Os riscos da radioterapia são um pouco diferentes, mas tem os riscos também às vezes de estreitamento.
na urinária. Então a gente indicava muita radioterapia, indicava assim, a gente sugeria muita radioterapia para tumores um pouco mais avançados em que a gente sabia que a cirurgia ia ser muito agressiva, existia um estudo que mostravam que eram equivalentes em termos de resultado terapêutico. Hoje, com o avanço da cirurgia robótica, a cirurgia ela se tornou mais efetiva, menos agressiva, uma recuperação muito mais rápida e melhor para a qualidade de vida do paciente. A gente tem visto essa mudança. As técnicas de radioterapia também mudaram muito. A radioterapia ela se tornou mais direcionada com as técnicas de MRT e GRT, né? E isso também mudou muito. Mas a cirurgia tem tido um avanço muito grande. O pós-operatório, o segmento, a qualidade de vida do paciente que faz uma cirurgia é completamente diferente do que fazer a cirurgia há pouco tempo. E essas questões, tentar preservar a função miccional, né? Deixar o paciente continente, continente, a gente tentar preservar a função sexual, né? Prevenir a disfunção erétil, que é muito mais provável que você consiga com uma cirurgia mais detalhada, lógico, isso muda a qualidade de vida do paciente completamente. Tinha um paciente no passado que era horror, era o obeso. Sabia que era muito difícil operar um paciente obeso. A cirurgia robótica veio desmistificar isso. Gente, nós tínhamos um clássico história, fez uma laparotomia, possível fazer laparoscopia. A robótica veio mostrar para a gente que a gente, calma, seção do abdômen, calma, a gente consegue, com as mãozinhas do robô, soltar aderências com maior facilidade, olhar para cima, olhar para baixo. Mas o obeso, que também é um fator de risco, a inflamação do obeso, para alguns tipos de... a robótica veio como se fosse uma luva. Você faz o pneu peritônio, mas a mão do robô é onde a gente acessa o tumor, debaixo do osso. Somente no robô XY, que é esse que a gente tem no São Domingos, com a visão do app, olhar para cima, olhar para baixo, soltar, dissecar, ter 4 braços para operar dentro do abdômen, para mim foi um grande divisor de água da cirurgia robótica. E aí a cirurgia robótica, ela ainda não está no rol da ANS, né? A gente tem a Agência Nacional de Saúde, ela tem uma lista de procedimentos que os convênios são obrigados a cobrir. E a robótica, infelizmente, ainda não está nessa lista do rol da ANS. Então, hoje, o paciente, para fazer a cirurgia robótica, ainda ele paga uma taxa para utilizar o robô. E a gente teve recentemente um parecer da Conitec, que a Conitec é uma comissão especial, que ela vai avaliar a entrada de novos medicamentos, novas tecnologias no SUS. E ela deu um parecer favorável no início de agosto à incorporação da cirurgia robótica no tratamento do câncer de próstata no SUS. E no mês passado agora saiu o parecer do Ministério da Saúde incorporando essa técnica. Então agora o SUS tem 6 meses para montar centros de referências no Brasil e ofereçam a cirurgia robótica para os nossos pacientes. E é uma questão de fazer justiça social. Porque se eu tenho um melhor tratamento para câncer de próstata, que é a cirurgia robótica, por que no privado a gente tem pacientes que têm condição de pagar e no SUS esses pacientes não vão ter acesso? Eu queria que tu comentasse, Calixto, a importância de hoje a gente vislumbrar a cirurgia robótica para esses pacientes do SUS. A gente vem dizendo que não tem o que discutir mais cirurgia robótica. A gente tem uma grata surpresa que a Comissão Nacional de Novas Tecnologias, a Conitec, recomenda, por enquanto, a prostatectomia radical para o câncer de próstata e para o tumor benigno, a cirurgia robótica. Por que será que a Conitec recomendou? Não é estudo dizendo, eu recomendo porque eu quero. Não, isso é estudo de viabilidade e principalmente custo-benefício. O SUS, por exemplo, o norte-americano, tudo é custo-benefício. E no Brasil, a Conitec se baseia muito nisso, e com participação de institutos como a FGV e tudo. Então se sabe que como ela é menos traumática, sangra menos, tempo de internação menor, lógico que o custo final vai ser reduzido. A gente ainda fica chateado porque a ANS, Agência Nacional de Saúde, ainda não recomenda para o privado. O particular, o paciente que pode custear uma cirurgia robótica, está tudo bem, mas quem tem um convênio, os convênios ainda não são obrigados a custear. Então isso vai dar acesso prioritário, se não passar para a ANS, o rol da ANS ainda, para o paciente do SUS. Isso para mim é uma grande revolução de saúde pública, porque nós vamos ter um órgão do governo que auxilia o governo nas suas condutas, que é o Ministério da Saúde, que é um órgão analisador, que é a Conitec, dizendo que a robótica é melhor do que as outras técnicas, já que ela recomenda a robótica.
Então, nós vamos ter o paciente do SUS que já tem pouco acesso, serem agraciados pelos centros de referência. E uma notícia boa, no Hospital Universitário Presidente Dutra, a gente tem um projeto que está sendo analisado pelo governo via Prononta, até hoje na minha caixa para dar um parecer sobre algumas documentações, e que talvez a gente está orando para isso, que a gente tenha o Hospital Universitário como sendo um desses centros de referência, oferecendo para o Maranhão e para a nossa região Norte e Nordeste aqui um centro de referência aí de treinamento com o robô e com cirurgiões habilitados, capacitados e treinadores que são de dentro do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. É uma revolução para um país. E quando a gente fala em custo-benefício, a gente sabe que o robô, o paciente vai ter menos sangramento, ele vai ter um tempo de internação hospitalar menor. Mas quando a gente avalia também as consequências da cirurgia, isso gera um custo. Um paciente que tem uma incontinência urinária, ele vai Custo usar alto. fraldas, ele vai provavelmente precisar de uma outra cirurgia para correção da incontinência, que é um esfíncter artificial, que é uma prótese que custa quase R$ 100.000. Então, a Conitec avaliou tudo isso, né? Também as consequências da cirurgia. Tudo custo. E hoje não tem discussão. Cirurgia robótica é o que a gente tem de melhor para o tratamento do câncer de próstata. Agora, para finalizar o tema, Alencar, quando a doença não é localizada, o paciente tem metástase, a gente tem como tratamento base o bloqueio hormonal, né? E surgiram muitas drogas nos últimos anos. Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é o bloqueio hormonal e como vem evoluindo o tratamento do câncer de próstata com as novas drogas que a gente tem. Tratamento de câncer de próstata, especialmente da doença avançada, mudou radicalmente há 10 anos. A base do tratamento, inicialmente, não só da doença avançada, mas até de algumas doenças localizadas, de alto risco, é bloquear a produção de testosterona. Por quê? Porque a testosterona, que é produzida no testículo e nas glândulas suprarrenais, ela estimula o crescimento das células da próstata, as células normais da próstata. Também estimula o crescimento e a progressão das células tumorais. Então, a base do tratamento, isso já é feito desde o final do século XIX, é bloquear a produção de testosterona. Antigamente se fazia isso tirando os testículos, né, fazendo a orquiectomia. Na década de 80 se descobriu medicações que bloqueavam a produção de testosterona pelo testículo via bloqueio do estímulo da hipófise. E depois foram surgindo outros medicamentos orais, que associados a esses bloqueadores hormonais aumentavam ainda mais o resultado desse bloqueio hormonal, que são o que a gente chama de novos agentes hormonais ou inibidores dos receptores de andrógeno. Além disso, em alguns casos, estudos mais recentes mostraram que nos pacientes que já têm doença metastática, que tem um maior volume, uma doença mais agressiva, associar esse bloqueio hormonal com quimioterapia, que é o docetaxel, que já se fazia em fases posteriores, aumentou ainda mais os resultados na doença, principalmente na doença mais agressiva. E além disso, existem outras modalidades terapêuticas, especialmente quando essas primeiras opções de tratamento não funcionam muito bem. A gente tem os radiofármacos, como o Técio, Radium 223, que são partículas radioativas. Você injeta pela veia e ele vai se acoplar nas células tumorais e destruir, fazer ali uma radioterapia sistêmica. Né? Existem os inibidores de PARP, que são medicamentos orais, que se descobriu que alguns tumores de próstata que têm algumas mutações respondem bem a esse tipo de medicamento, podem ser associados com bloqueio hormonal ou não, né? Depende da situação. Então a gente tem uma gama de medicamentos, pelo menos 10 medicações novas nos últimos 10 anos para tratar o câncer de próstata avançado. E como em tudo na oncologia, o que vai funcionando para a doença mais avançada, a gente vai trazendo cada vez mais para as fases precoces de tratamento. Hoje a gente já tem alguns estudos em andamento para tratamento neoadjuvante, que a gente ainda não tem resultado, que seria o tratamento antes da cirurgia, paciente de alto risco, para favorecer melhor os resultados. Então a gente realmente teve um avanço muito grande. É preciso, uma coisa que é importante, paciente com câncer de próstata avançado, você necessariamente precisa fazer as testagens genéticas no tumor, porque se ele tiver alguma mutação, ele pode ser mais favorecido de um tratamento ou não. Então o médico que está conduzindo isso precisa saber disso também. Às vezes fazer a testagem genética do paciente, porque as mutações germinativas que estão nas células normais do paciente podem interferir no prognóstico e no tratamento. Precisa.
A gente vê que o tratamento evoluiu muito, né? Tanto a doença localizada, hoje desde a prostatectomia radical robótica, e até o paciente com uma doença mais avançada, a gente tem hoje inúmeras drogas para tratar esses pacientes. É importante mesmo hoje a gente fazer o rastreio, a gente fazer um diagnóstico ainda precoce e a gente poder oferecer o melhor tratamento para esses pacientes. Eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente tem vários canais na mídia, né? Hoje a gente tem Instagram, YouTube, podcasts. Eu acho que esse espaço tem que ser ocupado cada vez mais por pessoas sérias e éticas. E eu quero dizer que vocês dois são grandes espelhos para mim. Vocês têm uma formação acadêmica fantástica e vocês são profissionais éticos que eu me espelho muito na forma de trabalhar. Então, é uma grande alegria trazer vocês aqui. Eu queria agradecer do fundo do meu coração. E queria também que vocês, cada um deixasse um recado para a população, para essas pessoas que ainda não fizeram o seu rastreio, falasse um pouquinho sobre a importância do Novembro Azul e dessa oportunidade agora no final do ano. O catedrático, que é o maior de todos, vai finalizar, vai fechar o negócio. Então, primeiro eu vou te agradecer, Sérgio, e dizer que a recíproca dessa admiração e desse respeito é verdadeira. Você é uma pessoa que nos inspira, né? Mais jovem do que nós, mas nos inspira e nos faz, no dia a dia, no nosso trabalho, ter mais vontade de fazer as coisas mais e melhor. É muito bom poder trabalhar com uma equipe como vocês. A gente está aqui meio que em casa, né? Nos tornamos amigos até por conta da profissão. E o recado que eu deixo é para que as pessoas, o homem, ele atente à saúde, né? O rastreamento e a detecção precoce é a principal chave para a cura de um câncer, seja ele qual for, né? Principalmente para tumores que são tratáveis e que são curáveis como câncer de próstata inicial. Então, não espere ter sintomas. Procure um médico sério, preparado, para te orientar como você deve fazer esse rastreamento. Vamos lá, Calixto. Bom, eu não tenho o que discutir. Eu gosto muito de elogiar as pessoas, mas eu gosto de elogiar com o coração muito aberto, né? Vocês dois, Sérgio é como se fosse meu filho. Se eu pudesse entrar na justiça agora, eu até entrava. Eu falo com ele todo dia. É coisa de paciente, é coisa de casa, é coisa de carro, seja o que for. É coisa principalmente de evolução da medicina, na robótica. A parcela dele, para a gente ter uma equipe hoje de cirurgião robótico no São Domingos, é fundamental, porque ele tem uma grande virtude. Ele sabe cutucar velho e me cutucou para a gente montar equipe desse nível, sempre prima pela qualidade. Eu não tenho que jogar confete, né? A gente está aqui por causa dele. Idealiza, gosta de ciência, gosta de pautar em publicações, gosta de ter certeza do que fala. É como aquele ditado, né? Fez, mas mostrou a prova do que está fazendo. Seja isso. Não vou jogar mais, porque já é muita coisa. Eu falo com ele beijando e aí já é tudo. Alencar não tem o que falar, é nossa estrela, uma das estrelas de segurança, de competência, que a gente manda ao paciente, ele vai e fica, gosta de ciência, gosta de estudar, gosta de falar, tem segurança nos que faz. A gente estava recentemente em São Paulo, no Congresso das Américas, deu um show no Congresso, juntão de Amil e Daza, e todo mundo parou para escutar Alencar falar, então não tem o que discutir. Então, eu estou no momento maravilhoso da minha vida, porque não é, o catedrático é aprendendo cada dia com as novas, e eu não preciso, as novas tecnologias, as novas coisas. E grande vantagem, eu não preciso estar todo dia nos papers que hoje são o mundo, é só escutar vocês que eu já ganho muito conhecimento, né? Então, A gente tinha que na retribuir de realidade, alguma forma, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a com gente aprende certeza. todo Então dia eu com você. sento e escuto e já estou indo atrás da referência, né? Para mim são os meus dois grandes GPTs da vida, são vocês dois, não tenho o que discutir. Essa interação da uro-oncologia, da onco-urologia, aqui está o espelho maior disso, né? Nós, no Brasil, como eu ando gritando no Brasil inteiro, nós somos uma família, a onco-urologia, a uro-oncologia. A gente não compete, a gente quer o melhor para o paciente, a gente discute, a gente discorda, a gente tem opinião contrária e afinada e não tem o que discutir. Como mensagem final, depois de toda a minha alegria de estar aqui e essa iniciativa que Sérgio teve, conduzindo a Sociedade Brasileira de Urologia, fazendo o primeiro podcast, mensagem final minha é a seguinte, pro paciente: cirurgia robótica não é milagrosa, a gente tem incontinência, a gente tem impotência com a cirurgia robótica. Quando a gente tem um tumor avançado, um tumor de alto grau, que a gente precisa ser mais agressivo e prioriza a cura.
Quanto mais avançado o tumor, mais difícil o tratamento, mais opções de terapêutica vai ter que ter. Ainda temos pacientes que o tumor avançou, infiltrou bexiga, bloqueou o rim, está em insuficiência renal e tem a quantidade de vida ceifada por umas vezes, não digo displicência, mas a falta de iniciativa de buscar o diagnóstico naquela fase inicial, em que poderia ter sido tratado só com a cirurgia robótica, ou com a cirurgia robótica o tumor voltou uma radioterapia menos agressiva, ou uma cirurgia robótica, uma radioterapia, uma hormonioterapia, ou uma cirurgia robótica, radioterapia e uma quimioterapia ou novas drogas, para ele não morrer da doença. Ainda temos muita gente morrendo da doença. Mensagem final, Novembro Azul, o toque retal e o PSA é o primeiro passo, mas da sua saúde, da sua futura qualidade de vida e quantidade de vida, procure fazer seu exame periódico, seja para doença coronariana, seja para diabetes, hipertensão, tumor de colo, câncer de próstata, principalmente. Câncer de próstata não mata no primeiro ano, ele vai te matar daqui a 5 anos de maneira má, de maneira machucante. Você não precisa passar por isso. Tem um urologista, tem um oncologista, pode iniciar os teus primeiros passos na prevenção, que não é prevenção, no screening no diagnóstico precoce. Beijo para vocês dois. Sabe que eu te amo, meu filho. Sabe que você é do meu coração. Número 2, que eu te amo também. Tenho maior orgulho de estar aqui discutindo medicina, discutindo oncologia com vocês. Obrigado pelo aprendizado. Então, pessoal, a gente encerra o primeiro podcast Onda Azul e aguardem os próximos episódios, falando sempre sobre saúde do homem, de forma ética, com base científica e sempre com grandes referências da nossa cidade e do Brasil.